Olá, gente! Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos, que vocês possam sentir uma energia muito boa, envolvente, para que a gente possa cada vez mais crescer. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, que é a meditação. Na verdade, esse assunto ele é um pouquinho assim polêmico, porque muitas pessoas pensam que meditar é parar de pensar, é manter a mente vazia, sem nada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e quebrar um pouquinho dessa resistência, né? Porque muitas pessoas não praticam, às vezes, a meditação por acharem que não são capazes de se manter num estado meditativo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá! Então, vamos quebrar alguns paradigmas agora, né? O primeiro seria a respeito do esvaziar a mente, né? Muitas das vezes a gente deixa de meditar por nos acharmos incapazes de estar em estado meditativo. Por quê? Nós somos condicionados a compreender que meditar é simplesmente ficar em posição de lótus e não pensar em nada. Só em você já ir fazer a sua meditação com esse tipo de pensamento, você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque, na verdade, não tem como, assim, de cara você falar que não vai pensar em nada, porque o pensamento vem. Então, esse seria a primeira quebra de paradigma. Não é que você tenha que deixar de pensar. E nós vamos explicar isso um pouquinho melhor. Os pensamentos vêm. Você está lá sentadinho, que é uma forma de meditar, né? Sentado em posição de lótus é uma das formas. Existem outras formas e eu vou falar também um pouquinho depois. Mas vamos supor que você está lá se concentrando, foi para o seu quarto, está lá tranquilo, ou acende um incenso, ou bota uma musiquinha bem suave, tranquilo, ou então não coloca nada, apenas sente-se em silêncio. Os pensamentos vêm? Vêm. Vai começar a vir um monte de pensamento. E quanto mais você negar esses pensamentos, mais eles vêm. Então você não tem que lutar contra os pensamentos. Você vai ter que fazer o seguinte: você vai observar os pensamentos passando, como se você estivesse fora deles. O pensamento vem, você olha para eles e deixa passar. Você não focaliza no pensamento. É esse o segredinho. Porque se eu falar para vocês assim, não pense na cor amarela, o que vocês vão pensar? Na cor amarela. Então não tem como dizer que você não vai pensar em nada. Porque quanto mais você manter essa fixação de não pensar em nada, aí é que você vai pensar mesmo. Então fique tranquilo, os pensamentos vão surgir, mas você não focaliza neles. Quando o pensamento vier, procure se manter distante dele, só apenas olhe e deixa passar. Com essa prática diária de você olhar o seu pensamento como se você estivesse de fora, aos poucos os pensamentos vão acalmando. E aí, quanto mais você praticar, menos pensamentos virão, porque eles vão, como se eles pudessem ver que não estão sendo alimentados, e aí eles passam batido e vão embora. E é assim que você vai conseguindo a cada dia ir praticando mais e ir se livrando dos pensamentos que vêm a todo momento atormentando nossas cabeças. E é tudo na prática mesmo, você não lute contra os pensamentos, apenas deixe ir. E o segundo paradigma é de achar que você tem que ficar 2, 3, eu acho que quanto mais tempo você ficar meditando, mais você é eficiente. E não é bem por aí. Na verdade, não é a quantidade de horas, e sim a qualidade do tempo que você está ali concentrado nessa sua meditação. E a continuidade. Por quê? Vamos supor que você ficou lá 2 horas meditando.
Mas acabou a meditação, você voltou para a sua vida normal, diária, e voltou a ficar totalmente agitado, na correria para lá e para cá. Aquela sua meditação de 2 horas quase que não adiantou muita coisa. Então o importante é, por mais que você faça pouco tempo, seja 20 minutos, seja meia hora, que esse estado meditativo permaneça durante o dia. E como se faz isso? Se mantendo no aqui e agora, no presente, né? Vamos supor que você fez 20 minutos de meditação ao acordar. E aí, depois disso, você vai começar o seu dia de trabalho, seja o que for, ou de estudo. Então, você procurar se manter no presente o máximo possível. Não ficar pensando em coisas passadas e nem ter expectativas futuras. Mantenha o foco no presente. Em tudo que você for fazer, manter esse foco no presente, que isso faz você ficar em um estado meditativo. Você não fica com turbilhões de pensamentos na cabeça, nem de coisas passadas, nem preocupações futuras. E isso faz com que você se mantenha mais equilibrado. Então não está na quantidade de horas, mas na qualidade das suas horas. Porque realmente é importante você reservar uma parte do dia para ficar realmente totalmente em silêncio. Mas você não precisa ficar 2, 3 horas. Então, as pessoas às vezes deixam de fazer essa prática da meditação achando que não conseguem ficar 1 hora parados, né? Ou porque precisam tirar os pensamentos da cabeça. Então, quanto a esses 2 paradigmas, já estão quebrados. Então, vamos prosseguir um pouquinho mais sobre a importância da meditação. Então, assim como o nosso corpo físico, ele precisa de limpeza, de cuidados, de alimentos, né? Nós precisamos tomar banho todos os dias, escovar os dentes, nós precisamos nos alimentar. Então, tudo isso é limpeza física e nutrir o corpo com energia, né? O alimento é uma energia. Então, assim como a gente cuida do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar da parte espiritual. Precisamos também limpar o nosso campo energético e precisamos também nutrir o nosso espírito, energizar, né? Então, o ato da meditação, que pode ser durante o seu dia todo você estar em estado meditativo, vamos supor que você vai tomar um banho, né? Que é uma atividade física de você limpar o seu corpo físico. Você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo enquanto você toma banho. Você pode limpar o seu corpo físico e pode dar uma limpeza no seu campo energético. E como você faz isso? Mantendo o foco no aqui e agora. Ao tomar um banho, você mantenha-se concentrado neste banho, como se você não estivesse somente lavando o seu corpo, e sim tirando toda a sujeira de cargas negativas acumuladas durante o dia. Então, o seu banho passa a ser um ato, uma atividade espiritual também. E isso é uma forma de meditação, porque a partir do momento que você está ali concentrado no seu banho, no aqui e agora, e assim você vai esvaziando a sua mente, limpando as coisas negativas do seu corpo e ao mesmo tempo limpando o seu corpo fisicamente. Tem um livro interessante que eu já falei em um vídeo aí há meses atrás, que é esse livro de Osho, Meditação para Ocupados. Esse livro é bastante interessante, ele fala um pouco sobre isso que eu falei aqui com vocês, dessa preocupação da gente achar que não consegue meditar, justamente por ter o paradigma de ficar horas meditando ou de esvaziar o pensamento, né? Então aqui ele dá muitas dicas de como você se manter num estado meditativo, até mesmo durante as refeições. Geralmente as pessoas comem correndo, preocupado com a hora, ou comem assistindo algum programa. Então, ao fazer uma refeição, sente-se calmamente, se concentre no alimento, saboreie aquele alimento, procure sentir o aroma, o gosto, a textura. Tudo isso faz você ficar ali
como se estivesse abençoando aquela energia que vai nutrir o seu corpo físico. Então, neste momento, você também está fazendo duas coisas. Você não está somente nutrindo o seu corpo físico com aquela energia do alimento, mas também está fazendo algo espiritual, como se estivesse nutrindo a sua alma. Você está concentrado e abençoando aquele alimento. Então, esse livro é muito interessante, que faz os ocupados estarem em estado meditativo de uma forma bem tranquila, e ele dá dicas maravilhosas. Eu gosto muito desse livro de Osho. E vamos aprofundar um pouquinho mais em relação da importância da meditação. Além de nutrir a nossa parte espiritual, né, que a gente precisa dessa energia todos os dias, né, não só se preocupar com a parte física, mas a parte espiritual, a meditação, ela ajuda na expansão da consciência. No nosso cérebro, né, a nossa mente, existem algumas áreas ou campos que não são ativadas. Está lá como se tivesse adormecido. São áreas mesmo do nosso cérebro que precisam ser desbloqueadas. E com a prática da meditação, cada vez que tem que ter uma continuidade. Não adianta você medita hoje, aí amanhã esquece, depois da manhã também esquece, aí na semana que vem, tem que ter uma continuidade dessa prática. E então, conforme você vai praticando, essas áreas, elas vão sendo desbloqueadas. E aos poucos você vai tendo uma percepção mais ampliada, até chegar ao ponto da iluminação, que chamam, né? Do seu despertar, que quando essa área ela é totalmente desbloqueada, você tem a visão do todo, o que chamam de iluminação. Então, aos pouquinhos, com essa prática, ela vai auxiliando na expansão da sua consciência. E aí o que acontece? Você já passa a não ter problemas, no sentido de que os problemas vão surgir? Vão, mas você já vai encarar com uma outra atitude, com uma outra visão. De que forma? Com a sua visão ampliada, você tem uma visão panorâmica do todo. Então você não foca no problema. Por você ter uma visão tão ampla, você não fica no fluxo da preocupação, do medo, da angústia. Porque não é esse o sentimento que você terá, justamente por você estar com uma visão melhor. Então, quando você não está na frequência do medo, da angústia e da preocupação, você está tranquilo, está alegre, mesmo com problema. Você se mantém alegre e tudo mais, você se mantém o quê? Numa frequência que está o quê? No fluxo do universo. E aí, assim como o problema veio, ele vai, sem você se preocupar, e as coisas vão resolvendo naturalmente. E é assim, se vocês observarem, as pessoas que estão mais equilibradas, que nem precisam estar totalmente iluminadas, mas as pessoas que procuram meditar, estar em estado meditativo, elas têm uma tranquilidade melhor para lidar com os problemas. E aí os problemas vão sendo resolvidos sem que a pessoa até se abale muito. O problema vem, entra no fluxo e sai. Agora, as pessoas que não estão buscando essa abertura de consciência, quando o problema vem, pega a pessoa. E aí a pessoa se preocupa e fica com medo e fica com angústia. Aí a frequência vai baixando e ela sai do fluxo. E aí o problema se torna um problemão. E custa a sair daquilo. E aí cada vez vai descendo mais. Então a meditação é algo muito importante. Praticar, ter a continuidade. Então hoje aqui, como eu adoro deixar um desafio, né? E esse desafio é até para mim também. Porque eu tive uma experiência que eu deixei de meditar por um tempo. Eu fazia um dia, aí ficava às vezes uma semana, e depois mais um pouquinho, ficou assim uma coisa muito intercalada. E eu notei uma diferença muito grande na minha percepção. Quando algum probleminha surgia, para mim virava assim um problemão. E aí eu percebi, por que agora eu tô assim, né? E eu sou muito observadora.
E eu falei, tem algo errado. E aí eu parei para meditar. Quando eu fui parar para meditar, veio nitidamente, foi eu silenciar a mente, veio na minha mente. Você precisa se manter mais em estado de silêncio, para que você possa resolver os seus problemas sem focar nos problemas. E aí eu percebi, nossa, eu preciso meditar mais. Então esse desafio, ele é para mim também, eu estou junto com vocês nesse desafio. E o desafio é o quê? Tem umas pesquisas aí que fizeram os cientistas, né, que se vocês mantiverem uma atividade por 21 dias, essa atividade acaba se tornando um hábito, né? Fazendo todo dia aquela mesma coisa, acaba se tornando um hábito, e aí quando se torna hábito, vira uma coisa natural, e aí você já faz parte do seu dia a dia. Então vamos experimentar e fazer por 21 dias a prática de meditação. Tá? Seja meditação através do Tai Chi Chuan. Eu tenho um vídeo aí, que o Tai Chi Chuan, ele nada mais é que o quê? Uma meditação em movimento. Para quem tem dificuldade de ficar sentadinho, quietinho, o Tai Chi, você vai fazer a limpeza energética, vai fazer o exercício de respiração e vai estar em estado meditativo ao mesmo tempo. É um pacote completo. E eu tenho um vídeo aí com alguns exercícios de Tai Chi que vocês podem conferir aí. E quem quiser fazer também a meditação em movimento é uma dica interessante. Tem a dica do livro do Osho também, enfim. Busquem sobre meditação, mas não deixem de meditar. E o desafio é, durante 21 dias, procurem fazer essa prática. E vocês vão notar a diferença. Todo dia, comece com 15 minutos, 20 minutos e tentem fazer isso, né? Se o pensamento vem, não nega, deixa passar e procure ficar ali silenciando a sua mente, porque você vai se sentir muito melhor, vai começar a desbloquear aquelas areazinhas bloqueadas do seu cérebro e tudo vai fluir melhor em sua vida. Então esse desafio é para você e é para mim também, porque eu também faço parte desse todo e eu também preciso praticar mais. Então, um grande beijo a vocês e nos vemos daqui a 21 dias para vocês contarem para mim. Um grande beijo e até mais.